Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Ecoando. Eu sou a Gisele, mãe da Letícia, Eu sou a Letícia, filha da Gisele. e hoje nós vamos falar sobre escolha de profissão, né? Como que as pessoas trabalham isso dentro delas. E vou começar com a nossa primeira pergunta. E aí vai, mãe. A minha pergunta para você é: você está contente com a sua escolha profissional hoje em dia? E se a resposta for não, o que você teria feito de diferente quando você tinha a minha idade? Pergunta forte essa, hein? Eu sei. Então, eu não estou feliz com a escolha que eu fiz há mais de 20 anos atrás, né? Quando eu tinha a sua idade. Não que eu não seja grata por tudo que eu conquistei com a profissão que eu tenho, né? Que a gente nunca pode também ser ingrato a esse ponto de não reconhecer o que veio de bom com tudo isso, né? Além de todo o aprendizado, a questão também financeira que deu o aporte, o suporte para eu pensar em novos horizontes, né? Pensar numa vida diferente. Mas eu comecei na verdade, fazendo magistério, né? Quando eu tinha aí meus. Ensino médio. Naquela época existia o curso técnico, que não era chamado de curso técnico, tá? Era curso de magistério, curso de contabilidade. E o ensino segundo grau, que era o ensino médio de hoje. E eu comecei a fazer o magistério, achei muito legal. Mas na época eu não conseguia pensar muito bem nisso, porque minha mãe queria muito que eu fosse professora. E eu queria ser qualquer coisa menos o que minha mãe queria que eu fosse. E ela falava muito, né, de eu ser professora, que ia ser legal, que naquela época também, né, na época dela principalmente, professor tinha um status, né, de respeito, coisa que hoje em dia infelizmente não tem. Mas naquela época tinha, e ela pensava muito nisso, e falava muito nisso. E eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro ano, eram quatro. E no quarto ano, que seria o final, eu desisti. Fiz estágio algumas vezes, e isso também me ajudou a desistir do curso, porque eu não tinha preparo emocional. Olha, gente, valorizem seus professores. Isso não é para qualquer um, tá? A pessoa tem que ter estrutura para isso. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um estágio e tinha um menino, ele era muito arteiro, vou usar essa palavra. E ele batia nos amigos, ele fazia. Causava dentro da sala. E não respeitava nada nem ninguém. E ele. Eu fiquei tão brava com ele no dia que eu soltei, o que é péssimo, tá? Hoje eu tenho consciência disso. Não me julguem, porque foi no passado que eu não tinha. Mas eu falei pra ele, eu falei, seu pai e sua mãe não te dão educação, não? E ele falou pra mim assim, eu não tenho nem pai nem mãe. Aquilo mexeu tanto comigo. E aí eu perguntei pra ele, mas quem cuida de você? Ele assim, eu vivo com a minha avó. E foi assim um impacto profundo no meu ser assim. Eu falei, gente, eu não tenho estrutura para trabalhar com isso. Eu não vou saber lidar, né, emocionalmente com esses desafios. E eu sei que, por fim, que a gente acabou fazendo amizade, eu e esse menino, e aí ele virou meu ajudante de sala, do jeito dele, porque quando alguém me respondia ou fazia alguma coisa que não podia, ele ia lá e dava uma reguada na cabeça do aluno. Não era orientação minha, fique claro, tá? Era a forma que ele entendia de disciplinar, tá? Mas Pelo isso menos foi era o uma. mais eficaz. Aí ele. Isso pesou muito na minha escolha na época. E também a questão da minha mãe, que foi o principal, né? Que eu já estava pensando nisso há muito tempo. Mas assim, o que eu sempre quis fazer, apesar de eu amar a licenciatura, gostar muito de passar conhecimento, não é de ensinar. Eu não gosto dessa palavra ensinar, eu prefiro compartilhar. A gente compartilha, né? E quando a gente compartilha, a gente aprende também. Quando a gente ensina, dá a impressão que a gente sabe tudo, não é real, né? E aí eu comecei a fazer, já fazia nessa época, muito antes, teatro, porque eu sou uma pessoa das artes, da criação. E eu comecei a fazer teatro
gostava muito, né, principalmente de trabalhar com improviso. E na época eu estava vivendo um problema na minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Sim, não tenho raiva deles, tá? Que fique claro aqui que não é pra gente falar mal de ninguém. É pra gente contar histórias, né? Que todo mundo passa. Eles fizeram na época o que eles sabiam fazer de melhor, o que eles entendiam que era certo. E que eu entendi que não era. Então a gente vivia um certo conflito. E eu queria sair logo de casa e eu recebi uma proposta na época, eu estava trabalhando no escritório, como auxiliar de escritório, recebi uma proposta para trabalhar em São José na área administrativa. E na mesma época eu recebi uma proposta do meu professor de teatro para trabalhar no grupo estável da prefeitura e dar aulas aos finais de semana, na temporada, aqui na cidade que a gente mora, que é uma cidade turística. E eu não pensei em nenhum momento em escolher o teatro porque eu queria sair de casa. Então, isso cegou a minha mente, entendeu? Eu acabei indo para São José, que era a cidade onde eu tive a oportunidade, e para trabalhar com escritório, porque eu também ganhava mais e porque eu ia conseguir sair de casa rapidamente, né? E era isso que eu pensava na época. E aí eu fui seguindo nesse caminho, sempre na área da administração. Fiz cursos na área de administração e fui seguindo nesse caminho. Mas a minha alma sempre gritava, né, para criação no geral, para artes, para ensinar, para compartilhar, na verdade, né, tudo que eu aprendi ao longo desses anos todos. E eu faria isso diferente. Eu teria tido mais paciência e entendido que o caminho mais longo era o melhor. Porque se eu tivesse escolhido artes, se eu tivesse ido pelo que eu realmente queria, eu ia demorar um pouco mais para sair de casa, mas eu ia conseguir consolidar dentro de uma carreira que era que eu queria, não que eu quisesse ser atriz, mas nas artes, entendeu? Eu ia viver com as artes, e era isso que eu queria fazer desde sempre. Desde que eu tinha 4 anos, eu atuava nas escolas que eu passei. E fui chamada, inclusive, numa época que a gente participava das rádios, que rádio era uma coisa em alta, né? Hoje não é, mas era muito, e a gente participava dos programas, né? Ligava lá na rádio e tal. E eu lembro que um dos radialistas da Rádio Oceânica, que tinha aqui em Caraguá na época, ele falou que a minha voz era muito bonita, ficava muito bem no som, eu era uma menina, já era adolescente. E ele falou: fala com a sua mãe, né, com seus pais, e faz uma visita pra gente, porque a gente vai abrir, vai começar um programa novo, e você pode participar da seletiva. Eu nunca fui, nunca falei para os meus pais, porque na minha cabeça eles não iam deixar, sabe? Era uma coisa que eles não iam aceitar, enfim, né? E acabei nunca falando para eles. Quando eu falei para minha mãe muito tempo depois, ela me falou que se eu tivesse falado, ela teria ido comigo até lá. Aí volta no assunto do primeiro episódio, né? Que a gente fica pensando que os pais vão agir de uma forma e acaba não levando o assunto, né? E foi o que eu fiz, tá? E, enfim, todos os caminhos que me levaram para a arte, eu acabei não seguindo. E eu acho que a gente tem que pensar muito. O caminho, às vezes, que parece o mais rápido, o que você vai, o mais rentável, às vezes não é o caminho que é da nossa alma, tá? Não é caminho de moda. Ah, você é youtuber porque todo mundo tá sendo youtuber, tá ganhando dinheiro, né? Você gamer porque todo mundo faz jogos, não é isso, é uma questão de alma. É aquilo, o autoconhecimento, eu vou frisar muito isso nas nossas conversas, é importantíssimo. É você saber o que a sua alma pede, né? É aquilo que você deseja de verdade, a sua essência, o que tá na sua essência. E a minha essência é uma essência para criação, para artes. E eu me arrependo muito de não ter seguido isso. Mas nunca é tarde, né? Apesar da minha idade hoje, ainda dá tempo de seguir por um caminho que a minha alma ainda chama muito. Interessante isso. Foi um adendo como alguém que, né, qualquer estudante tem um contato com o professor. E eu tive uma palestra, né, na UFMG com uma professora da Prefeitura de Belo Horizonte. E ela falou que todos os professores, sem exceção, têm psiquiatras, não são psicólogos, são psiquiatras. Ela falou pra gente, falou assim, olha, sendo bem sincera, qualquer um que siga a carreira de licenciatura
o melhor amigo do professor é o psicólogo e o psiquiatra, porque vocês vão precisar. E é uma coisa muito forte de se ouvir, mas é uma coisa muito real, porque é um trabalho que você trabalha com pessoas de diferentes idades o tempo todo, de diferentes realidades o tempo todo, e querendo ou não, você vai acabar se envolvendo com os problemas pessoais dos alunos. Isso é inevitável, mesmo que seja apenas por um pequeno período, ou seja apenas por um pequeno pedaço da vivência daquele aluno, mas vai acabar chegando em você de alguma forma. É, e o professor, ele acaba sendo referência, né, quando ele é um professor Com certeza. que conquista os alunos, né, que consegue se aproximar. E, gente, tem aí N situações, né? Tem professores que tentam também de tudo, e infelizmente a situação geral não permite essa proximidade, né? Mas quando ele consegue, né, e tem o apoio para isso, ele vira referência. Então eu acho que isso causa medo nos professores também, na gente, assusta um pouco, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que aconselha, porque vai mexer, né, com os alunos. Isso é fato. Bom, voltando para nossa questão aqui de profissões, né? É complicado você escolher uma profissão. E a minha pergunta para você, como jovem, é: o que que vocês acham de ter que escolher uma profissão com essa idade, né? Com 20 anos? Na minha opinião, você escolher uma profissão, principalmente quando você entra no ensino médio, é assim a maior responsabilidade que a gente tem. Eu falo quando você é uma pessoa que não passa necessidade, né? Então, obviamente, uma pessoa que passa necessidade, ela vai ter zilhões de outras preocupações. Mas se você é uma que tem ali estabilidade com a sua família e tal, vai ser uma das coisas que mais ficar te apertando ali, martelando na sua cabeça, vai ser a profissão. Porque muitos têm como referência de que a gente tem que escolher uma profissão ali e que você não pode mudar aquela profissão, você vai ter que seguir aquilo ali pelo resto da sua vida. E eu acho que isso pesa muito, né? Principalmente quando você chega no ensino médio, porque eu acredito que toda criança, conforme ela vai crescendo, ela vai observando profissionais de vários nichos diferentes, né? Professores, enfermeiros, médicos, dependendo de onde você está, tem também agrônomos, enfim, diversas áreas. E ela vai ali pulando de uma área para outra. Claro, há exceções de crianças que são bem finas no que elas querem desde pequeno, mas a maioria fica assim, ah, eu gosto disso. A criança está gostando de animal, está naquela fase de gostar muito de animal. Ah, você é veterinário, você é biólogo. Está numa fase que gosta muito de música. Ah, eu vou virar música. Essas coisas. Mas eu acho que quando a gente chega no ensino médio, pelo menos foi para mim assim, bate forte. Assim, eu tenho 3 anos para escolher uma profissão e mesmo muito falando que não é uma coisa fixa, que você pode sim mudar. Você fica com aquilo na cabeça, você fala, não, eu tenho que escolher agora, eu tenho que escolher agora, porque se eu não escolher, eu não vou ser ninguém na vida. E tem vários medos que vão surgindo com a possibilidade de você não conseguir escolher uma. Eu acho também que falta muito sentido de escolas, né? Escolas e outras instituições de ensino que incentivem que os alunos participem da feira de profissões. Até porque eu já fui em algumas feiras de profissões e a estrutura, na maioria das vezes, era bem precária. Não falava realmente sobre o mercado de trabalho. Falava assim, você vai numa feira de profissões e tem professor, médico, um engenheiro, tem só as profissões padrões, né? E, na minha opinião, por exemplo, a USP e a Unesp, elas fazem feira de profissões todos os anos. Então, assim, se você tem que estar no ensino médio e tem oportunidade de estar indo para uma feira de profissões, vá. Porque as feiras de profissões de faculdades grandes, renomadas, elas têm uma vasta opção. Até porque a gente está em 2025 e existem muitas áreas hoje em dia para se trabalhar, assim, diversas áreas para se trabalhar, e às vezes você nem sabe que elas existem, e quando você descobre, você acaba se identificando muito com aquilo ali.
Mas então, na minha opinião, voltando para sua pergunta, é muito difícil, porque você tem que decidir uma coisa, como eu falei, que você tem que seguir aquilo ali. Principalmente a questão dos vestibulares, se você tem que fazer vestibular, e aí você tem que colocar ali a profissão que você quer seguir. E muitos pais acabam pressionando os seus filhos para sair da escola, né? Ah, vou sair da escola, vou sair do ensino médio, e já no próximo ano já ingressar na faculdade. E eu, particularmente, não acho isso legal. Eu acho que ter assim, um ano para você pensar, não ficar fazendo nada, não é um ano para você procrastinar, é um ano para você pensar sobre as suas opções, porque eu acredito que no final do ensino médio, principalmente se você é uma pessoa muito focada em estudo, você tem uma bomba ali muito grande na sua mão de que testes finais e tudo, o ensino médio ele é mais complexo, principalmente se tiver uma escola melhor e você fica ali muito pilhado para fazer isso, e às vezes você não tem tempo de pensar fixamente naquilo que você quer seguir para o resto da sua vida. Eu acho sim importante você fazer os trainees da vida, né? Que isso começa desde o primeiro ano do ensino médio, você fazer os trainees para vestibular, não porque você precisa já ali no primeiro ano saber o que você vai fazer da sua vida, mas você entender como vestibulares funcionam. Eu acho isso muito importante, porque isso também diminui a pressão para quando você for fazer o definitivo, porque você já vai saber como ele funciona. Eu acho isso importante. Mas a questão toda é essa pressão, que às vezes não é nem o pai, às vezes é a própria sociedade que põe na gente, professores que querendo ou não colocam colocam nos alunos de que eles precisam decidir ali no terceiro ano o que eles vão fazer pro resto da vida deles. E muitos pais, eles não entendem que adolescente tem muita coisa na cabeça, às vezes tem muita profissão que quer seguir, e eles não entendem que você pode ficar em dúvida. E às vezes você começa na faculdade, quando você força o seu filho a sair de uma escola e ir direto para a faculdade, você está forçando ele a escolher uma coisa muito rápida. Eu acho que esse intervalo de um ano aí, tanto para você dar uma respirada, quanto para você revisar os tópicos, porque como alguém que acompanha, eu acompanho todos os vestibulares, e principalmente o Enem. O Enem do ano passado foi desastroso. Foi desastroso. O MEC teve que rever tudo daquele vestibular. Não se iludam pensando que o que vocês estão resumindo no ensino médio vai ser o que vai cair, porque não é assim. O Enem tem muito tópico muito específico, principalmente nos últimos anos para tudo. Então é um bom ano para você pegar e além de você estudar com mais calma e focar naquilo, você também consegue ter tempo para pensar. Porque eu acho que quando você estuda sem tempo para você dar uma pausa, você não absorve nada. Então, na escola, você está lá, tem que fazer todas as suas tarefas, é, tem que acabar aprendendo todas aquelas matérias, porque não, você tem várias matérias no dia, você tem matemática, geografia, história, tudo no mesmo dia, você tem que absorver tudo aquilo para você chegar em casa e estudar para o vestibular. Você não tem tempo, a sua cabeça não absorve. Pelo menos para mim funciona assim. Se eu não tenho um tempo para parar ali, nem que seja por uma hora, e aí continuar estudando, eu não vou absorver. Eu sei que eu não vou absorver. Então, eu acho esse ano aí importante, mas a sua pergunta mesmo a resposta vai ser essa insegurança de você achar que você tem que escolher uma profissão específica pro resto da sua vida e você não ter base de quantas opções você tem, assusta mais ainda. Você como mãe, qual dica ou recomendação você tem por um filho que está no ensino médio e está com essa dúvida de que profissão ele quer seguir? Bom, eu sempre falei isso para você, falo para o seu irmão que a gente não tem que escolher uma profissão pelo quanto de dinheiro ela dá de retorno. Sempre falei que tem que escolher uma profissão que tem a ver com você, porque você vai levantar todos os dias da sua vida para fazer aquilo. Então, volto no mesmo, na mesma palavra de sempre, autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você saber o que você realmente gosta.
E às vezes a gente tem dificuldade em descobrir o que a gente gosta, né? Nem todo mundo tem facilidade. Ah, eu gosto disso, gosto de artes, tipo eu, negócio de criação. Criar, né? Criar histórias, criar trabalhos manuais, criar. Tem gente que não tem não consegue ainda, não conseguiu ainda descobrir o que realmente gosta, né? Porque as pessoas ficam preocupadas no que elas são boas. Aí é um erro muito grande, porque, mas eu não sou bom nisso, mas eu não sou bom naquilo. A pessoa acha que porque ela gosta de alguma coisa, ela tem que nascer 5.0 naquilo, entendeu? Ela tem que saber tudo e ser o melhor. E não necessariamente. Às vezes você gosta muito de uma coisa que você precisa aprimorar, precisa conhecer mais, precisa estudar, se dedicar, ter técnicas, né? E isso só a prática vai trazer. Então, assim, não pensa muito no que você é bom. Pensa no que você realmente gosta. Eu penso assim. É o conselho que eu sempre, foi o conselho que eu sempre dei, né? O que você realmente gosta, né? O que você percebe que faz parte da sua vida e que você sente prazer naquilo. Se tiver dificuldade, comece a pensar no que você não gosta. Tipo assim, vamos escolher uma profissão, cirurgião. Você, tudo bem ver sangue? Você se dá bem com isso? Tudo bem você trabalhar com essa pressão, assim, com a vida dos outros nas mãos? Não sei, advogado. Você se dá bem com embate, né? Você se dá bem com. Você gosta disso? É uma coisa que te deixa tranquilo? Porque começa a pensar no que. Se você não consegue descobrir o que você gosta, começa a pensar no que você não gosta, né? Isso vai te dar um norte para você pensar o que realmente te faz feliz, para aí você pensar nas profissões que tem, porque como você disse, hoje em dia é uma gama imensa de profissões, e às vezes de uma, né, vem outras ramificações, e talvez você não se identifique totalmente com aquela, mas você pode se identificar com outras ramificações, tipo medicina, né? Ah, eu não sou bom fazendo cirurgia, mas eu gosto de tratar crianças, sei lá, né? É uma ramificação, é uma outra, né, área que ainda assim é medicina, mas que você pode atuar diferente de outras, né? E a mesma coisa o direito. Ah, eu prefiro trabalhar com direito administrativo, porque eu não gosto de ir lá nos tribunais. Então começa a pensar assim nas ramificações que essa profissão que você acha que tem a ver com você tem e no que ela em qual delas você se encaixa melhor. É certeza? Vai ser 100%? Não, gente. Ninguém tem certeza de nada nessa vida, tá? Já começa por aí. Não tem como a gente ter certeza de que essa profissão vai ser a perfeita pra gente, de que tudo vai dar certo, de que vai ganhar dinheiro, independente da profissão que seja, tá? Mas quando você procura alguma coisa que tem a ver com você, a chance de acerto é muito maior do que quando você vai em alguma coisa só por causa do dinheiro. E eu penso da seguinte forma, volto a falar, que não é verdade absoluta, tá? Cada um sabe o que é melhor para si, não, ninguém tá aqui ditando regras que são infalíveis. A gente tá dando opiniões do que é bom pra gente e compartilhando, certo? Então, mas assim, eu acho que escolher uma profissão por dinheiro te priva de escolher alguma coisa que você realmente goste e que você realmente vai se dedicar ao ponto de ter um bom salário. Quando você gosta de uma coisa e você se dedica, você vai se dedicar a ela muito mais do que alguma coisa que você não gosta. Você vai ter paixão pelo que você está fazendo. Tá, lógico, vai ter dias ruins, vai ter dias, né, que você vai ter que fazer coisas que não é realmente aquilo que você gosta, porque você não vai fazer 100% do tempo só o que você gosta. Ponto final. Mas assim, você vai se dedicar, você vai se empenhar, você vai estudar mais sobre aquilo. E essa paixão que vai te mover vai fazer você ser um ótimo profissional, um profissional que tenha peso no mercado e que receba uma remuneração adequada, entendeu? Eu acho que quando você vai pela paixão que você sente pelo trabalho, a chance de você ter um rendimento maior é muito mais assertiva do que quando você vai só pelo dinheiro, porque aí você vai trabalhar num lugar que você não gosta, numa profissão que você não gosta, e não vai se dedicar tanto, não vai ter tanta paixão, talvez nem tenha paixão, e vai ficar fazendo, mecanizando, né, o seu dia. E isso não vai te tornar alguém que seja destaque. E provavelmente você não ganha aquilo que você esperava ganhar quando você escolheu essa profissão.
Volto a dizer, não é que isso seja verdade absoluta, né? Mas as chances são muito maiores quando você escolhe alguma coisa que você realmente tem a ver com aquilo. Essa é a minha. Isso é o que eu indico. Procure o que a sua alma pede, aquilo que você entendeu que é melhor para você. E sei que nem sempre é assim tão fácil, nem todo mundo tem essa opção de escolher aquilo que tem a ver com ela. Eu, por exemplo, não escolhi porque eu precisava do dinheiro, porque eu queria sair de casa. E demorei muito para entender que eu poderia sim ter trabalhado em paralelo com isso e talvez tentado, né, outras coisas, mas a minha vida tomou um rumo e eu fui deixando sempre o que eu queria em segundo lugar. E não façam isso, mesmo que vocês por necessidade, né, por tenho que fazer uma faculdade, que às vezes é uma faculdade pública que tem perto da sua casa, né? É um curso técnico gratuito que tem perto da sua casa. Ótimo, faça aquilo. Faça a faculdade que você pode, faça o curso técnico que você pode, mas não engavete seu sonho. Faça o que você pode para você ganhar o dinheiro que você precisa naquele momento, que está diante do seu, ao seu alcance ali, né? Faça aquilo, agradeça por aquilo que você conseguiu, se empenhe naquilo e se dedique para você conseguir mudar de rota o mais breve possível. Entendeu? Entenda que isso é passageiro, que você está fazendo aquilo naquele momento, mas que o seu sonho é alcançável. Você vai se formar, você vai conseguir um trabalho e você vai conseguir pagar uma faculdade que você queira, né? Que você consiga. Ou vai conseguir uma bolsa, né? Talvez por causa do seu trabalho mesmo. E consiga fazer o que realmente te dá prazer. Então, se você não tiver a possibilidade de escolha imediata, não se prive dos seus sonhos. Mantenha eles assim, a chama acesa e ponha metas, né? Quando que você vai conseguir iniciar esse curso e de que forma? Se planeje que é possível sim. Essas são as minhas considerações. Eu acho muito interessante que você trouxe à tona o fato do dinheiro, porque muita gente acaba indo para esse lado, falando, não, vou fazer tal profissão, porque dá mais dinheiro. Principalmente hoje em dia, né, na economia que a gente está, e onde parece, pelo menos eu tenho a impressão, falando com outras pessoas da minha idade, né, na faixa dos 20, que fala que como que os nossos pais, anos atrás, 20, 30 anos atrás, ganhavam menos que a gente, mesmo assim parecia que o dinheiro deles rendia mais do que rende hoje em dia. Então muita gente acaba indo por esse lado, né? Às vezes engaveta um sonho de que queria trabalhar com alguma coisa por causa do dinheiro, que nem você falou. Mas eu concordo muito com isso, de você, preciso de dinheiro agora, você vai, faz alguma coisa, junta o seu dinheiro, mas não engaveta um sonho, né? Uma coisa que eu acho que vale lembrar para as pessoas da minha idade ou para as pessoas que estão ainda se formando no ensino médio é a nossa realidade hoje em dia é outra. Nós não precisamos, teoricamente, ficar presos ao nosso país. Eu vou falar assim, tem profissões que são muito interessantes. Eu falo, por exemplo, a biologia, que é aqui é o curso. Ela tem pontos fortes no Brasil, por exemplo, o norte do país, que é bem forte a biologia lá. Mas tem outros pontos que você não vai conseguir, que o pessoal até brinca, vai passar fome, essas coisas assim. Mas a nossa geração tem uma coisa chamada internet, e a gente consegue aprender, eu aprendi o inglês sozinha. E você tendo inglês, você roda o mundo. Então, assim, às vezes você fala, nossa, eu não consigo cursar isso, porque não tem chance de eu conseguir um bom emprego aqui no Brasil. Poxa, tenta em outros lugares. Se você conseguir, né? Claro, nem todo mundo consegue ter o apoio para fazer um intercâmbio ou alguma coisa assim. Mas se você tem isso, se você consegue guardar um pouco de dinheiro, invista. Porque às vezes o seu sonho não vai ser realizado aqui no Brasil, mas vai ser realizado no Canadá, ou na Nova Zelândia, Inglaterra. Vocês têm que pensar que nosso mundo não se resume só ao Brasil, ainda mais hoje em dia que a gente tem acesso a conhecimento pela internet. E a gente consegue sim estar aprendendo coisas muito boas por ela que podem nos proporcionar uma oportunidade fora do nosso país. É, acho que isso aí é assunto até para um outro podcast, né? As distrações do mundo.
Porque essa É, questão do dinheiro, né, render e agora não rende, porque hoje a gente consegue comprar tudo com muito mais facilidade, né? A gente compra pela internet, a gente parcela em N vezes, e às vezes, assim, a gente tá daquele estresse, naquela. Ai, na correria do dia a dia, e acontece alguma coisa, aí você pega lá um Shopee da vida, um Mercado Livre da vida, e quando você vê, você comprou coisas que não são importantes de verdade, que não agregam nada pra você, e você se enfiou numa dívida para aquilo e distraiu, né? Ou seja, você não guardou dinheiro para aquilo que era realmente importante para você. Isso acontece com todo mundo, tá? Comigo também, porque eu não sou inatingível. E quando a gente vê, a gente se distrai dos nossos sonhos, né? São distrações que vão aparecendo e quando a gente percebe, a gente caiu nas armadilhas e tá protelando, né, o que poderia ser adiantado. Eu acho que é isso. Eu acho que eu nem vou fazer uma outra pergunta, porque a gente já falou bastante sobre isso. sim, E concordo. eu acho que fica a dica aí que são pessoas com situações financeiras diferentes, né? O que a Letícia falou aqui de você ir para fora do país, fazer algum intercâmbio, alguma coisa. Gente, pode parecer uma coisa que só rico faz. Pode parecer uma coisa que a gente, assim, que veio de origem mais humilde, né, como eu também, pode ser uma coisa assim inalcançável. Não, não é para mim. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu trabalho, sei lá, numa pizzaria e nunca vou conseguir fazer. Não se limite, não limite seus sonhos. É claro que é mais difícil, né? Quem tem dinheiro e consegue ir lá, Uhum. e alguém que, né, um pai que possa bancar, enfim, é óbvio que é muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que você não consiga. Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, se planeja, né? Se planeja, faz o que precisa ser feito, vê, vai procurar atrás de informações, informações verdadeiras, não caiam aí em armadilhas, principalmente no exterior. Tem muita coisa ruim que as pessoas, né, se aproveitam da inocência das pessoas aqui, se aproveitam, né, da boa vontade e acaba sendo uma grande armadilha que todo mundo sabe disso, né? Tem internet aí de quantas pessoas caíram em grandes armadilhas no exterior porque quiseram fazer alguma coisa e foram enganadas. Então, assim, primeiro, procure uma fonte que seja confiável, tá? Se vocês querem fazer um intercâmbio, procure uma escola. Não vai numa pessoa que está colocando uma propaganda na internet, patrocinado lá, e você vai, é uma pessoa que você não conhece, uma instituição que você nunca viu falar. Cuidado com as armadilhas que tem na internet. Mas se você tem vontade, vá até uma escola, né? As Vá faculdades hoje em até. dia proporcionam isso. Então, procura uma informação correta, vá numa faculdade pública também, eles informam como é que funciona, procura informação real, verdadeira. E aí, quando você souber o que tem que ser feito, faça, se planeje para fazer, junte seu dinheiro. E vá realizar seu sonho, vá ganhar o mundo se você quiser, mesmo que não seja uma faculdade. Às vezes você não quer fazer isso agora, mas você quer melhorar seu inglês, aquele inglês que você aprendeu, como a Letícia não fez curso fora, né? Ela aprendeu por si. Você quer um diploma fora do país, um certificado, alguma coisa, vá atrás, se planeja. Não fique se limitando, achando que as coisas são só para quem tem muito dinheiro, tá? Porque é mais difícil, infelizmente, mas você consegue, tá? Todo mundo é capaz de alcançar os sonhos que tem. É só se empenhar para isso.